Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Conforme nós fizemos o convite, hoje teremos nossa live. Eu, Marcelo Cândido, mais Eduardo, e vamos falar, sobre o tema de empresas, pensamento sistêmico, questão de clientes. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês e vamos aguardar ele chegar aqui para a gente começar o nosso debate, a nossa live. Queremos a participação de vocês, então enviem aí seus comentários, suas contribuições, e é com muita alegria que a gente vem aqui dividir esse espaço. Eu e o Eduardo, nós nos conhecemos numa formação de constelação sistêmica organizacional. O Eduardo é argentino, já está erradicado no Brasil há um bom tempo, e lá nós nos conhecemos e partilhamos, da mesma abordagem sistêmica aplicada às organizações e empresas. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão de como realmente entrar, na questão do pensamento sistêmico aliado às organizações. Então o Eduardo está chegando aqui, agradeço o pessoal que está chegando, eu vou aguardar o convite dele aqui para a gente começar a nossa live aqui com a presença de vocês, ok? Falando muito sobre essa questão de empresas e a necessidade dos clientes, e como o pensamento sistêmico pode realmente contribuir para ampliar a visão, nesse momento que todos estamos sendo desafiados a nos reinventar, a nos renovarmos, a criar novas possibilidades e novos caminhos aí. O Eduardo mandou aqui o convite, eu vou aceitar. Eduardo, vamos aí aguardar a presença dele. Está chegando. Vamos lá, Edu. Olá, Edu. Boa noite, tudo boa bem? noite, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Aqui também. Hermano, Tranquilo? saiu essa live, né? Oh! Tinha que sair, ué. Muito bom. Muita alegria, estar aqui com você. Eu estava explicando um pouquinho antes de você chegar para o pessoal aqui. Agradecer quem já está nos acompanhando aqui, várias pessoas. Uhum. E hoje é um momento, para a gente refletir sobre as empresas, o pensamento sistêmico e como a empresa, tem clareza sobre atender as necessidades dos seus clientes, Então, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Cândido, sou Master Coach com abordagem integrativa sistêmica, tenho formação em constelação sistêmica tanto familiar quanto organizacional e desenvolvi minha carreira como um profissional de RH, gestão de pessoas, com mais de 25 anos de experiência. Sou administrador de empresas por formação e tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas. Então, a minha apresentação, e agora eu gostaria que o Eduardo também se apresentasse para a gente logo adentrar o nosso tema aí, Edu. Bom, para quem não me conhece, também sou Master Coach, sou treinador de inteligência emocional. Tenho outras formações, como hipnose clínica, algumas outras que sempre vão complementando para aquilo que eu quero, que é o desenvolvimento de pessoa, pessoal. Eu sou administrador de empresa e estou nesta área de desenvolvimento humano desde 2008. E aí, a gente não para. Uma vez que você entra nessa área, sempre tem alguma coisa interessante para aprender a mais, para trazer bagagem, para a gente estar, de uma maneira ou de outra, transferindo isso para alguém, né? E assim como nós fizemos formações, as últimas formações foram também que a gente fez junto, que foi de pensamento sistêmico, tanto familiar eu fiz, quanto organizacional. A gente fez junto, eu tive o prazer de te conhecer e por isso que estamos aqui hoje, né? Sim, sim. Uma grande alegria de conhecer, e essas são as gratas surpresas que a gente tem na vida, de conhecer pessoas maravilhosas, e compartilhar os mesmos conhecimentos, Isso que a gente vem trazer aqui para vocês, Essa entrega de hoje. E, e a gente até trouxe um convite, de como as empresas podem ter clareza sobre as necessidades dos seus clientes. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, a gente quer até já antecipar aqui, Edu, que quem ficar com a gente até o final, nós vamos ter um exercício, Explica aí E rapidinho. é um exercício onde realmente aumentar a clareza
com 4 componentes que a gente vai trabalhar, que seria o contexto, capacidade, clientes e o dinheiro, né? Eu acho que hoje todos os empresários estão preocupados com isso e, de repente, isso vai acontecer no final, quem estiver com a gente até o final. Aumentar essa clareza nesses componentes, que com certeza são componentes primordiais, ou um dos, né, ou 4 dos, que tanto que possa ter dentro de uma empresa, para que a gente possa estar ampliando a visão e, de repente, a partir disso, ter outro tipo de comportamento diante das situações, né, que possa se apresentar dentro do dia a dia, do corriqueiro, como empresário. Antes também eu quero só deixar claro que quando a gente fala de empresário, assim como você, Marcelo, você teve uma grande experiência no corporativo, né? Você vem de uma área corporativa muito grande, com empresas multinacionais, trabalhando na área de RH com empresas multinacionais, assim como também empresas nacionais brasileiras. E eu também eu tive, eu acho que hoje eu posso falar que eu tive a felicidade de ser empresário. Eu desde 89, praticamente até hoje, eu nunca mais trabalhei em empresas. Então, uma não é grande experiência, mas no máximo, até com 70 funcionários, eu consegui trabalhar e desenvolver uma empresa que teve alguns frutos, logicamente. Teve frutos, né? Então, assim, além do conhecimento que nós temos da parte de estudos, de aprendizado, de formações, também temos o conhecimento da vivência dentro de empresas, né? Eu acho que isso também é importante, porque de repente as pessoas podem achar, falar, pô, mas a pessoa nem conhece, né? Não sabe como que funciona uma empresa, não sabe os problemas que possa ter dentro de uma empresa. E eu acho que essas experiências diferentes, mas nós tivemos, né? Tanto você quanto eu nós tivemos. Isso daí vem agregar Sim. a tudo isto que estamos nos propondo a fazer, né? Que é aumentar a clareza para os pequenos empresários, grandes empresários, tudo, serve para tudo, na verdade, né? Serve para todos, todas as É, linhas. é verdade, Edu. E tanto eu passei, né, com uma boa parte da minha carreira, né, como executivo de RH, como você disse, em empresas multinacionais, empresas de grande porte. E quando a gente se depara, né, com o pensamento sistêmico complexo, ele faz muito sentido dentro das organizações e para essa ampliação de visão, não é que o objetivo principal do pensamento sistêmico, a gente já pode começar a entrar Uhum. no assunto, não é? O que a gente aprende é de que o pensamento sistêmico ele é uma abordagem para que todas as pessoas que têm uma dificuldade, que têm um problema, possam ampliar a sua visão diante dessa dificuldade e olhar novas possibilidades. E a partir disso, se reposicionar, escolher novos caminhos, escolher novas opções. E isso tem toda uma metodologia, não é simplesmente a gente lê um livro e já sai fazendo, né, Edu? É muito Uhum. exercício, é muito feeling, que é o que todo profissional tem que, às vezes, conhecer, né? Tem que ter, às vezes, ter essa intuição, não é? Esse timing de fazer as coisas. E a nossa abordagem, ela vem com isso, né? Que foi desenvolvida, a gente vai falar aqui. Eu queria que você complementasse um pouquinho isso, Edu, do objetivo do trabalho do pensamento sistêmico complexo. Então, quando a gente fala de aumentar a clareza ou a consciência, tanto faz do empresário, né, da pessoa que está aí que está aí querendo ter essa oportunidade, a gente percebe que em muitas questões as pessoas trazem uma situação e quando na visão sistêmica que pega todos os componentes que possam estar influenciando aquela situação, a gente percebe que muda totalmente o pensamento né, do empresário, no caso, que estava imaginando ter ele tem uma ideia, a gente presenciou uma situação aí que é interessante, é rapidinho, eu vou falar, onde a pessoa acreditava que tinha que mandar embora aquele colaborador daquela empresa, né? E quando nós fizemos a visualização, percebemos que esse colaborador era o que mais estava se dedicando para a empresa. E o problema estava na ponta, que era o cliente, quem passava informações, quem tinha. Então, quando você amplia a tua visão, a tua consciência em relação a um assunto que você possa estar querendo esclarecer, aumentar, é,
a partir disso, cabe sempre que a gente fala a você fazer esse movimento. A gente pode aumentar a clareza, pode aumentar a consciência, mas o movimento para que aquilo lá tenha uma mudança sempre vai ser da pessoa que está com a responsabilidade, não nós como facilitadores, que tem tudo isso também. Então, eu acho que quando a gente vai começar a falar, né, que você, inclusive, vamos falar das três ordens, né? Das três Sim. leis que regem as empresas, aí começa a expandir, né? Porque são tão fortes, são tão... A gente, né, vai desenvolver isso daí. Eu acho que quando eu estava preparando todo esse material, eu falei, nossa, acho que só uma das leis já cobriu uma hora inteira de live, né? Ah, com Mas a gente certeza. vai reduzindo para que possamos estar desenvolvendo mais alguma coisa, né, Marcelo? Exatamente, Edu. E até porque as pessoas que não conhecem, que já conhecem, né, às vezes, quando eu cheguei na formação com a Cornélia, né, eu me lembro que eu tinha uma definição sobre pensamento sistêmico, né, e ela trouxe o conceito do complexo, né. E por que é sistêmico? Porque trabalhamos com sistemas, e a definição de sistemas é que há pelo menos dois participantes, e existem um objetivo em comum para esses participantes desse sistema, seja um sistema familiar, seja um sistema empresarial, seja um sistema religioso ou social, ok? Onde também dentro desse sistema, né, Edu, a, existem as regras do jogo, que conduzem o sistema e que movimentam aquele sistema. E que quando a gente fala de ampliar a visão, de ter clareza, é realmente reconhecer essas regras do jogo, que às vezes elas estão inconscientes. Não é? Como a gente sabe, os estudos da neurociência, mais de 90% das nossas decisões são tomadas com base no nosso inconsciente, nas nossas emoções. E o trabalho de pensamento sistêmico, né, de constelações, ele visa ampliar realmente a sua consciência para que você tome essa consciência e aí sim você perceba essas regras, você perceba essas nuances que muitas vezes a gente não percebe nos nossos comportamentos, nas nossas ações. Por isso é fundamental, né, ir com essa responsabilidade para o atendimento. Né? E até é interessante, né, Edu, a gente comentar aqui sobre constelação e visualização. Você quer contribuir com isso também? Acredito que é interessante. Então, vai você, Marcelo, continua no teu raciocínio para que a Ah, gente possa depois estar evoluindo de outra maneira. Pode ir. ok. Lembrando que assim, a constelação, por que chama isso? Né? Por que tem esse nome, na verdade? Porque foi uma questão de tradução do alemão para o inglês e depois, respectivamente, para o português. Então, no início, no alemão, quando foi criado, né, e um dos fundadores, né, um dos idealizadores foi o Bert Hellinger, se chamava de Aufstellung, né, que significava posicionamento. E quando ele foi traduzido para o inglês, ficou Constellate e veio para o Brasil e o português como constelação. A gente utiliza, tanto para as visualizações, né, familiares de organizações, esse termo de visualização, porque realmente você tem um novo olhar, um novo posicionamento diante daquele problema que às vezes já é antigo, às vezes é algo recorrente, que você não vê mais solução, você só vê o problema, você só vê aquela dificuldade. E o nosso trabalho de visualização é justamente ampliar essa visão, dentro de três leis, né, que regem o ambiente das visualizações, a abordagem das visualizações. Certo, Edu? Isso. Eu acho assim, conforme o Bert fala, né, ah, uma das leis mais importantes que ele julga é a hierarquia dentro das empresas, né? Uma das Sim. três leis, a hierarquia. Ele fala, ele é muito categórico quando ele fala que se você não, como se fala, você não, fugiu a palavra, né? Se você não dá o direito, ou você não dá a palavra fugiu, necessária para ela, ou seja, a importância necessária para ela, para a hierarquia, você pode levar a tua empresa à falência. Então, a hierarquia, dessas três leis que eu acho muito interessante,
ele fala que, por exemplo, eu vou dar exemplo para a gente estar mais ou menos levando, e por que que também, eu vou dar exemplo nessa hierarquia, depois de repente se você quiser aumentar com as outras leis também. Na hierarquia, por exemplo, a gente fala, mas como a hierarquia pode quebrar uma empresa, né? Ok, vamos Sim. lá, vamos pensar que num sistema familiar, uma empresa familiar, tem um dos sócios, ou a família, o pai e a mãe, tem 4 filhos, sendo que de 4 filhos, 3 mulheres e um homem. Isso que estou falando, na verdade, é uma consideração real, tá? Sim. É um estudo real, aconteceu mesmo essa visualização. E aí a pessoa estava, quem estava assumindo o controle da empresa depois do falecimento do pai era o filho. E isso daí criou um monte de situações, intrigas familiares com as outras 3 irmãs. Então, uma delas, que foi fazer a constelação, ela queria resolver isso daí. E nessa questão, a primeira pergunta, quantos filhos são? 4. Ok. Você, nesses 4, qual é a tua posição? Eu sou a mais velha. Ótimo. E quem está tomando conta? Meu irmão. Eram 3 mulheres e o irmão. O irmão seria o terceiro na lei, né? A hierarquia. De hierarquia. Então, olha só, ele já criou intrigas dentro da empresa, porque não era ele que estava, ou seja, não seria ela que estava assumindo o controle da empresa. E isso daí, é aquela coisa, né? Você leva tanto, são duas situações. Você leva os problemas familiares, o sistema, né? Você não consegue muitas vezes dividir os sistemas familiares para quando você leva para dentro da empresa, os sistemas ficarem diferentes. Ou seja, agora o sistema é empresarial. Muitas vezes a gente não consegue levar isso dessa maneira tão fria. E essas emoções, como você falou, acabam prejudicando quem? A empresa. A empresa prejudica quem? Olha só, quando o colaborador percebe alguma coisa que não está legal com o dono da empresa, automaticamente ele passa para quem? Para os clientes. E automaticamente isso não gera os resultados financeiros de recursos que a empresa precisa. Então, olha só o que uma hierarquia chega a acontecer. E muitas vezes a gente tem estudos, tem várias visualizações onde a gente também percebe. Eu estou colocando exemplos para quê? Para que as pessoas comecem a visualizar, ampliar a visão, falar, poxa, isso acontece comigo, uma coisa parecida, aconteceu com alguém da família. Então, vamos imaginar, tem uma outra situação de 2 irmãs, tem uma empresa têxtil de 500 funcionários, e quem criou a empresa, quem fundou a empresa, foi a irmã mais nova. E aí, a irmã mais velha, no momento X do período da empresa, da formação da empresa, da constituição da empresa, ela entrou com um pouco de dinheiro. Mas a maioria do dinheiro, a ideia, tudo é a irmã menor. E olha como que acontece. A irmã maior, mais velha, inconscientemente, vamos deixar bem claro tudo, que tudo isto aqui acontece inconscientemente. A gente não tem esse start, né? É tudo Sim. inconsciente. Então, inconscientemente, ela levava a hierarquia familiar para dentro da empresa, que era outra hierarquia. Porque fica bem claro que quem está acima, independente de quem esteja, é o fundador da empresa. Então, quando existe essa desordem, tudo pode acontecer. Ou seja, a questão aí era que a empresa estava indo bem, porém, administrativamente, das emoções, isso estava prejudicando de alguma maneira a empresa, né, o funcionamento dela de uma maneira legal. E aí foi percebido que foi feita uma constelação onde estava a empresa, a irmã mais velha, a irmã mais nova,
e a irmã mais velha se afastando da empresa, Olha, deixando a sua mais nova perto. Então, aí já tem a resposta. Qual que é a resposta? Olha, eu agradeço, honro toda a teu trabalho que você teve, mas a irmã mais velha também já não queria mais. Então, não queria mais fazer parte daquilo tudo. Por quê? Porque estava sentindo, que a gente não sabe o porquê, mas sente uma influência do sistema. E o com ambiente. isso mexe com as emoções. E aí temos resultados não tão positivos, não tão bons quanto a gente poderia ter. Então, eu acho que a hierarquia é uma situação bem É, é forte bem, na empresa. é bem interessante, Edu, até ouvindo você falar, dos conceitos da hierarquia é de quem chegou antes tem precedência, tem prevalência de Uhum, quem chega depois, isso na família e nas empresas. E eu me deparei muitas e muitas vezes de, às vezes, mudar um gestor de um determinado departamento, e o que ele faz? Ele chega modificando todo o cenário, tudo aquilo que foi construído pelo gestor anterior ou pela equipe anterior, às vezes mudam as pessoas, mudam móveis, enfim, muda toda a estrutura do que já tinha sido construído, sem realmente assim ter uma honraria, né, uma reverência por aquilo que foi construído. Porque se a empresa chegou até onde ela chegou, foi devido aos processos e às pessoas que estiveram antes. Então, quando eu chego e não valorizo isso, né, e uhum, coloco isso a perder, a probabilidade, né, e as possibilidades de ter insucesso nesse departamento ou reflexo em outras situações é muito grande. Isso tudo movimentado inconscientemente. Essa informação fica no campo de informações da empresa, fica no campo de informações das pessoas, ou seja, aquele que está antes na estrutura, ele tem precedência. Isso é um uhum, dos conceitos. E um outro também, que é uma outra visão da hierarquia, é de que é a hierarquia do conhecimento. Aquele que domina muito mais aquela área, ele tem precedência sobre aquele que vem depois. De que sentido é isso? Imagina que nós temos, um pai tem 3 filhos, né? Um dentista, um arquiteto e um engenheiro agrônomo. Não é? E ele vai fazer uma reforma na casa. E o engenheiro agrônomo é o caçula, não é? A dentista é a mais velha, e o do meio é o arquiteto. Então, aí, o arquiteto seria o segundo nessa hierarquia. Mas, na verdade, em termos de conhecimento técnico para fazer a reforma da casa, seria o arquiteto. Os outros dois poderiam contribuir, sim, mas, com certeza, o irmão do meio seria, né, o indicado para esse assunto. Só que a gente vê, uhum. às vezes, nas dinâmicas das empresas, essa hierarquia é totalmente invertida, como você colocou aqui. As pessoas que vieram depois e querem conquistar no berro, né, muitas vezes, o seu posicionamento. Né? Então, a hierarquia é algo fundamental para o bom funcionamento das empresas. E isso é uma coisa que a gente sempre fala nos atendimentos de visualização sistêmica empresarial. O empresário tem que visar o bom funcionamento da empresa. Mesmo que isso seja trocar aquele funcionário ineficiente, e aí não é uma questão de exclusão, como a gente vai falar do pertencimento, né? Eu acho que a gente já até pode falar daqui a É. pouquinho. Mas visando nas suas ações, nas suas medidas, o bom funcionamento da empresa. E o que é uma premissa para o bom funcionamento? O bom atendimento aos clientes. É ele que vai trazer os recursos para que a empresa possa existir. Se eu tenho uma empresa, eu tenho que olhar sempre para os meus clientes. Porque senão eu viro uma ONG, eu viro uma Uhum. instituição que não tem fins lucrativos. Aí o seu objetivo é uma outra coisa. Né? Quando a gente faz o convite da clareza, é também isso, certo, Edu? Agora, acho que a gente poderia ir avançando nas leis sistêmicas aí, além da hierarquia. É, uma outra lei que você falou, da exclusão e inclusão, né? Ou seja, a importância de você também olhar para. E aí eu vou falar, talvez, um pouquinho de colaboradores, né? Quando a gente entra numa empresa nova, as necessidades que você tem, né, nessa nova empresa, se sentir incluído, ou qual é a diferença que você tem nesse momento que você está numa empresa e você tem que se sentir incluído mesmo no grupo.
Porque você, como a gente fala, você entra um sistema novo naquele grupo de pessoas, e esse sistema, assim como ele entra, também ele vai fazer parte de outro sistema, e ele influencia e ele é influenciado ao mesmo tempo. Então, nesse momento, quais são os caminhos que nós podemos estar fazendo para que aquilo lá se torne de uma maneira mais leve para o grupo, levando sempre em conta que quando você está excluindo alguém, você, na verdade, você está deixando como se fosse um buraco lá naquela situação. Exatamente. E esse vazio que fica lá, ele vai criar circunstâncias desfavoráveis para aquilo lá, para aquele grupo, para aquele departamento que está sendo, que estamos colocando mais uma pessoa lá nesse departamento. Então, tudo isso tem que ter esse cuidado para saber como que a gente trabalha essa situação, né, Marcelo? Exatamente, Edu. Você sabe que você está falando isso, eu lembrei, o Brasil é um dos campeões de processos trabalhistas, né? O contencioso brasileiro, né, de processos na justiça, tanto por assédio moral, por questões de horas extras, enfim, questões trabalhistas em geral, a gente percebe muito essa situação da exclusão. Às vezes o colaborador ou o ex-colaborador entra na justiça simplesmente pela necessidade de ser olhado, de ter sido reconhecido pelo esforço que ele fez ou que ele entregou para a empresa. Porque muitas vezes, dentro de um cenário empresarial, das relações organizacionais, a gente exclui aquele que é chato, aquele que a gente não considera tão competente assim, mas se ele faz parte da equipe, se ele faz parte da estrutura da empresa, ele tem o direito de participar na mesma proporção que o diretor tem. Se ele não é eficiente, aí sim, aí eu vou dar feedbacks para ele, eu vou dar as razões pelo motivo da demissão e vou tirá-lo do quadro, ok? É lógico que não estou generalizando, né? Pode ter questões de injustiça realmente trabalhista. Mas em alguns casos que a gente olha dentro de uma visualização sistêmica, às vezes é só e tão somente a questão dele ter sido excluído do sistema. Ele não se sentiu participante. Não é? E Uhum. aí ele vai reivindicar os seus direitos. Olhem para mim, me reconheçam, vejam o esforço que eu fiz. Que é aquele exemplo, de novo, da hierarquia. Né? Às vezes vem um novo gestor que muda tudo e aquele que contribuiu 20 anos para aquela empresa se sente totalmente desprestigiado, desmerecido, ou seja, inferiorizado. E aí ele vai usar de outros artifícios para que ele faça, de certa maneira, um equilíbrio, que também é uma das leis que a gente vai falar aqui, é um dos princípios do funcionamento do ser humano, certo? E aí, aqui o TH da locadora, né? Ele está falando que realmente faz toda uma diferença quando você realmente é acolhido na empresa, né? E por outro lado, outra situação que você colocou aí, Marcelo, quando a gente está, por exemplo, entra um gestor novo, onde tem alguém com a experiência, que conhece a empresa há 20 anos, de repente participou do todo o início da empresa, e essa pessoa aí, que está já há 20 anos, de uma maneira ou de outra, ela se sente excluída do, Sim. do sistema. Por que que eu estou aqui há 20 anos, eu não assumi, talvez, né, essa situação de gestor? Então, como fazer para trazer essa pessoa? Porque essa pessoa é importante para a empresa. Se ela está há Sim. 20 anos lá, ela é muito importante, tem o conhecimento, tem tudo que é necessário para que, de repente, traga para esse novo gestor uma confiança maior para ele desenvolver o trabalho dele, que talvez aquela pessoa de 20 anos não tem o conhecimento que a empresa está precisando naquele momento. Porém, ele conhece passo a passo do funcionamento. Então, trazer ou seja, esse gestor, que no caso foi o, o CEO da GE, né, que ele fez bem isso, né? Sim. Ele, ele, quando ele chegou como CEO da GE, o que que ele fez? Ele foi lá para o chão, lá do chão de fábrica, entender o que está acontecendo, falar com todos os colaboradores da fábrica. Então, isso daí, o que que você vai fazer? Está valorizando aquela pessoa e trazendo para você, sendo um aliado e não um, Um um adversário.
um Um inimigo, adversário, exatamente. um Exatamente. concorrente. É E um você sabe, concorrente dentro da empresa. sim. E aí, de repente, quem está nos assistindo pode nos perguntar, mas o que tem isso a ver com o tema que vocês estão falando de clientes? Tem tudo a ver, porque a partir do momento que os meus colaboradores que vão vender os serviços, que vão vender os produtos, porque eu posso ser um colaborador do administrativo, mas eu estou dentro da estrutura. E se eu começo a jogar contra como um adversário, logicamente essa informação vai chegar até os clientes, às vezes numa questão de uma ligação de um boleto que deixou de chegar, não é? Às vezes de um relatório que a empresa deixou de mandar. Então, os impactos, às vezes, não são percebidos. Numa estrutura menor, como um autônomo, às vezes a gente não percebe essas situações porque trabalhamos sozinhos. Mas uma empresa pequena, que já tem alguns colaboradores, uma empresa de médio porte, ou de qualquer tamanho, vamos colocar dessa maneira, Uhum. esses impactos vão acontecer e vão chegar até o cliente. Tá? O ambiente vai movimentar para que muitos clientes percebam. Eu como RH, eu já vi isso muito acontecer. De às vezes você está num ambiente, né, de grupo e as pessoas comentaram, o clima lá naquela empresa não é interessante. Né? Olha, eu tive uma experiência não muito bacana com uma pessoa que eu liguei lá do atendimento. A recepcionista é mal educada. Enfim, existem N situações que esse ambiente vai movimentar. Por quê? Não está sendo respeitada a hierarquia, não está sendo Uhum. respeitado o pertencimento. Não é? Aquela pessoa, às vezes, está excluída e a maneira dela retribuir, de responder a isso, é atacando a empresa. Não é? É uma loucura, mas às vezes é isso que acontece. Porque também temos a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, certo, Edu? Só deixa ter mais uma consideração aí, mais uma visualização que eu lembrei agora, onde realmente está os colaboradores. Foi feita uma visualização, estava o proprietário, 5 componentes: proprietário, empresa, colaboradores, clientes e dinheiro. O que foi visto nessa visualização? Eu não vou contar tudo o que aconteceu, mas que o dinheiro tinha uma visão muito assim, dinheiro e colaboradores se olhando um em frente do outro, enquanto a empresa olhava para um lado, proprietário para outro, e clientes estavam aí meio perdidos. O que gerava isso? A falta de reconhecimento dos colaboradores. Isso daí gerava uma rotatividade de colaboradores, porque ganhavam pouco, os salários eram baixos. Então, aquilo lá criava uma rotatividade muito grande de colaboradores. Eles não conseguiam criar uma equipe boa, e quem sofria com isso eram os clientes, que não tinham aonde se sentiam perdidos na visualização sistêmica. Olha como que é interessante. A pessoa foi olhar uma situação que não tinha nada a ver com isto, e de repente se visualizou que a questão principal era a falta de reconhecimento do proprietário da empresa em relação aos colaboradores. Ele não pagava adequadamente, pagava pouco, ele era o diretor financeiro da empresa, o proprietário, e isso daí gerava grande circulação de colaboradores, e não conseguia criar uma equipe decente para atender bem os clientes. E o que isso aconteceu? O dinheiro também se perdia. Já não tinha essa troca, essa volta, né? E Não o conectava. dinheiro, hã? Não Não entendi. conectava com a Não empresa. Né? conectava com o dinheiro. E o dinheiro, Marcelo, ele tem vida própria. Segundo a constelação, né? Ele tem vida. É como se fosse o dinheiro, ele tem alma. Uma Então, se energia. você ele tem energia. Então, ele tem um faro, ele sente onde estão as coisas e ele vai atrás, né? Se você trabalha bem com o dinheiro em prol à vida, ou seja, quando a gente fala vida, não é a vida nós, é a vida sistema planetário, vamos colocar assim, bem amplo o negócio. Sim. Então, quando você está trabalhando bem com isso, que vai e volta, o dinheiro vai e volta, pensando no todo, você tem resultados positivos. E aí eu lembrava, nós temos essa crença, né? Em qualquer crise, nós falamos o quê? O rico fica mais rico e o pobre mais pobre.
Mas tem um fundamento em relação ao que nós estamos falando. Porque o rico, ele faz movimentar mais o dinheiro, e com alegria. Ele movimenta com o dinheiro com alegria, porque ele cria, ele dá a quantas famílias que ele não dá sustentação ao fato de estar empregados, né? E para a gente entender isso daí um pouquinho, eu quero falar uma metáfora. Vamos imaginar que você tem um jardim. Imagina um jardim bonito, de uma esquina inteira. Ele está simplesmente com aquelas podem colocar aqueles arames, né, que falam, né, em volta a ele, só para uma segurança de todas as pessoas que estão passando em volta desse jardim, eles veem o quê? Aquela beleza do jardim, e eles se sentem felizes de repente morar naquele bairro e ver tudo aquilo lá tão bonito, aquele quarteirão bonito, aquela esquina bonita. Fazem questão de repente passar por lá para ver aquele jardim. E as plantas, como elas absorvem energia, elas se sentem fortalecidas, certo? Então, quanto mais energia você joga, mais volta para você. Vamos imaginar que o mesmo jardim a gente coloca um muro em volta, um muro de concreto e tijolo. Ninguém vê. A própria energia, ou seja, quem vê é só o proprietário, mas ninguém, né? Que é o egocêntrico, né? Isso a gente pode falar outro dia. A própria energia faz com que as plantas murchem, que não tenham vida, se perde a vida. Sim. Então, como que é importante, mesmo estando com dificuldades, que todos nós passamos por dificuldades. Eu já passei como empresário com muitas dificuldades. Você está passando aquela felicidade para os seus colaboradores, que eles não sintam, porque você pode fazer isso, não sinta talvez esse constrangimento pelo momento que você está passando, e você ter orgulho de quem você é. O empresário hoje, por pequeno que seja, ele tem que ter orgulho pelo aquilo que ele é. Quando a gente fala de empresas, criação de empresa, vamos imaginar que você está fazendo um casamento, onde duas pessoas vão em direção a alguma coisa, certo? Sim. Para quê? Para no futuro criar alguma coisa legal, que seria o quê? Na família, os filhos. Na empresa, quando a gente fala de empresa, quando você tem duas pessoas, de repente uma, no caso, você vai criar o quê? Teu filho também, que é a empresa. Na família, quando você está apresentando alguém, o teu filho, teus filhos, você faz isso com orgulho, com aquela coisa toda, né? Enchendo o peito, falando bem de quem? De teus filhos. Na empresa, a mesma coisa. Passar todo aquele orgulho de você, daquele filho teu que é ser empresário. É por isso também que é importante você ser exatamente quem você quer ser dentro da empresa. Ou seja, eu tenho um produto, eu amo esse meu produto. Eu vou agora criar situações, colaboradores que acreditem nesse produto, ver a necessidade, ou seja, vamos ver a necessidade do cliente para criar um produto adequado, e a partir disso a gente se sentir em plenitude em relação a isso, né, Marcelo? E você sabe, você falando isso, eu me lembrei de uma afirmação que o empresário é o que dá sentido à empresa. É ele que dá a energia, ele que dá a direção, ele que dá o comando e ele que dá essa movimentação. Ou seja, se ele entra e conecta com a informação densa, que é o que é mais comum, né? Que a gente sempre dá aquele exemplo de com a tragédia, com notícias ruins, a gente conecta rapidamente com isso, não é? Com a informação densa. Com a informação mais leve, mais feliz, mais alegre, a gente demora um pouco mais. Porque a gente, às vezes, precisa acelerar o nosso dia a dia. Portanto, se um empresário é carrancudo, né, ou a gente pode falar aqui um dia, não é mesmo, Eduardo, sobre os tipos de empresário. E alguns deles, eles têm essa característica de carregar só coisas negativas. Então, imagina a estrutura da empresa, do produto. Isso vai transpassar, vai, né, perpassar por toda a organização, chegando nos colaboradores e, com certeza, também nos clientes. Portanto, quem dá o comando, quem dá a direção, quem dá o sentido e a identidade para a empresa é o empresário. É o seu corpo diretivo, são os seus fundadores. E ainda mais nas empresas familiares.
E o que a gente vê no nosso trabalho de constelação e visualização sistêmica? Que muitas dessas dinâmicas familiares, elas entram dentro, não é, dos sistemas e processos da empresa e acabam descolando, né, o propósito, o para quê da empresa, não é, que a gente não falou aqui, mas que propósito, para que eu estou montando a minha empresa? Com que objetivo? Simplesmente para enriquecer, simplesmente para ostentar que eu tenho um carro zero, enfim. Quando você faz esse questionamento para muitas pessoas e muitos empresários, muitos deles não sabem como responder a essa pergunta. Por que você montou uma empresa? Para que ela existe? Não é? E muitas vezes esse empresário ele se perde na resposta, porque ele não tem clareza o porquê que ele constituiu a empresa e para que ela serve. Como a gente já disse aqui, muitas vezes a empresa existe para servir os clientes, porque sem eles a empresa não vai existir. E se a gente não respeitar esses princípios que a gente tem colocado aqui, fatalmente a empresa vai ter muitos problemas e muitas dificuldades. E só para a gente avançar, para a gente fechar as 3 leis sistêmicas, Edu, se você quiser ir lendo os comentários aí, você me ajuda, tá? Bom, aqui ele está falando que realmente é aquilo que estamos falando, né? A empresa onde eu trabalhava, aqui está como TH locadora, né? Fazia questão o dono da empresa cumprimentar todos os funcionários, o que fazia com que eles se sentissem importantes dentro da empresa. É importância, ou seja, você trazer os colaboradores para do teu lado, fazer a frente junto com você daquilo lá, né? Isso é muito importante. É um empresário que pensa não só nele, não é o egocêntrico, né? Ele pensa nos colaboradores e que aquilo que nós falamos, a gente pode fazer uma outra live falando dos 4 tipos de empresários, onde esse daqui que ele está falando, a gente não sabe do produto, né, que ele fazia, se era totalmente congruente com a situação do planeta, do negócio e do planeta, e aí a gente pode falar se é o 3º ou 4º empresário, né? Mas eu acho interessante a gente estar olhando para eles também, para poder acompanhar e ver que realmente, espero que possa estar ampliando alguma coisa na visão deles, né? É interessante ele comentar isso, obrigado pela sua participação aí, e que inconscientemente ele já fazia o pertencimento, ou seja, ele acolhe os colaboradores, ou seja, com a visão de que todos pertencem, todos fazem parte. Por que eu contrato um funcionário? Porque eu não tenho condições de fazer sozinho. Enquanto eu tenho condições de fazer sozinho, eu vou fazer minhas atividades. Agora, quando a empresa cresce, eu preciso de pessoas. Não é? E aí eu tenho que incluí-las na minha estrutura. Elas são pertencentes ao negócio, certo? E aí eles vão me representar junto aos clientes e ao mercado. E só para a gente fechar essa questão das 3 leis, né, que Hellinger fala 3 leis do amor, alguns falam dos princípios do funcionamento do ser humano, que é a lei, né, o princípio do equilíbrio, o equilíbrio de troca entre dar e receber. Todo relacionamento humano, ele deve ter essa premissa de um equilíbrio de relação. Se você olhar um casamento, né, se a esposa dá demais e o marido só recebe, né, o que vai acontecer? A esposa vai ficar grande e o marido pequeno, porque ele só recebeu, e ela só, né, se doou. O que vai acontecer com esse casal? Às vezes, o marido que recebeu vai passar rasteiro, ou seja, vai trair, vai lesar, vai acontecer alguma coisa para os dois estarem no mesmo nível. E se a gente colocar isso num ambiente empresarial, o esforço do colaborador tem que ser reconhecido. Deve existir esse equilíbrio de troca. Ou seja, aquele funcionário que trabalha 12, 15 horas por dia para a empresa, será que isso é uma relação equilibrada? Será que o patrão está reconhecendo esse esforço, né, equilibrando essa troca? Ou seja, será que ele também, né, com essa quantidade de horas que ele está trabalhando, essa jornada, está sendo produtivo? Então, ele está ficando grande perante a empresa. E aí o que vai acontecer com a empresa? Muitas vezes ela vai demitir sem uma justa razão. Enfim, vai acontecer algo para equilibrar essa relação. E eu falo isso para os meus clientes. Olhe para as suas relações e se ela guarda esse equilíbrio. Porque se não existir esse equilíbrio,
não é? E muitas vezes isso é inconsciente, a gente não consegue identificar isso, não é mesmo, Edu? Muitas vezes a gente precisa fazer um processo de visualização para ampliar a visão, para enxergar esse equilíbrio que às vezes existe na relação, onde um se entrega totalmente e o outro só recebe. E aí, fatalmente, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, não é mesmo? Para se comportar, para trabalhar, enfim, uma infinidade aí de desdobramentos que podem acontecer quando esse equilíbrio ele não é respeitado entre os pares. Não é? E às vezes você pode perceber, mas como que eu faço esse equilíbrio? Não é mesmo? Eu não sei se você pensa em algum exemplo aí, Edu, para complementar o que eu estou falando. Eu tenho, inclusive, um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Talvez você lembre, né, na década de 90, no caso, que tinha essa empresa, uma das empresas, né, que é aquela que tinha mais funcionários, ela fazia parte do sindicato dos metalúrgicos. E naquela época, o sindicato dos metalúrgicos ele era muito forte, ele influenciava demais qualquer empresa. Ele parava a Ford, parava a Chevrolet, parava todo mundo, né? Colocava um caminhão na frente e parava, ninguém entrava na empresa. Por quê? Porque ele reivindicava os valores, né, percentuais anuais ou semestral na época, não lembro mais. E muitas vezes as empresas entravam em discórdia, né, entre o que o sindicato pedia e o que a empresa se propunha a pagar. Então, olha só, como ela fazia parte dos metalúrgicos, naquelas greves que eles faziam, que tentaram paralisar a minha empresa, foram com um caminhão na porta da empresa, tal. Todos meus colaboradores entraram, ninguém ficou do lado de fora. E eles, vários deles, eu até perguntei, né? Mas por o que eles falaram? O que você falou? Falou, não, eu estou ganhando mais do que eles estão me pedindo para. Ou seja, a reivindicação do sindicato era menor daquilo que eu vinha aumentando a ele, porque tinha uma inflação muito grande. Então eu aumentava a mais, inclusive no salário, reconhecendo o meu colaborador, o quanto que ele se dedicava. E aí, no momento de greve, que ficavam 15 dias negociando, 20 dias negociando, todos os colaboradores entraram na empresa. E a resposta que eles davam para o sindicato, que estava lá na porta com o megafone e tudo mais, era que eles estavam ganhando mais do que o sindicato estava pedindo. Então, eles entraram. Então, acho que isso que é importante, ou seja, quando você valoriza teu colaborador, porque ele que é a porta de entrada do teu cliente, ele que vai manter o teu cliente. Sim. A partir do momento que você faz esse tipo que você tem esse tipo de pensamento, com certeza o teu resultado é maior do que aquele que só pensa que eu quero ganhar como proprietário da empresa, o resto é o resto, né? Então, esse é um exemplo meu que é vivencial, eu vivi e assim, durante 15 dias a tentativa do sindicato parar a empresa não conseguiu. Agradecer aqui o Anderson Kleber, que ele se identificou que é o TH locador aqui, agradecer a participação dele. E a Juliana, que é uma amiga nossa aqui de Avaré, advogada, participou com a gente da Comissão de Direito Sistêmico, que ela está dizendo sobre os ex-colaboradores, que muitas vezes, nas reclamatórias trabalhistas, não é nem a questão do valor, mas sim a questão do reconhecimento, que nunca veio, que nunca teve por parte da empresa. Então, é uma oportunidade, às vezes, numa demanda judicial, para dizer assim, olha para mim, eu estou aqui, né? Por favor. E muitas vezes é isso que acontece, é a falta de reconhecimento, a falta de acolhida, e como bem o Anderson colocou aqui, às vezes um simples bom dia tem um poder, tem uma energia, porque o empresário está pleno naquilo que ele está realizando, ele percebe a participação dos colaboradores. É lógico, não vamos ser ingênuos aqui de imaginar que todo colaborador age de boa fé, que não tem gente mal intencionada. Sim, existem muitas pessoas mal intencionadas, ok? Mas que, naturalmente, o sistema empresarial, o próprio empresário, que já pode ser um pouco mais tarimbado, ele vai perceber isso no decorrer das atividades, os clientes vão reclamar, às vezes, desse colaborador, mas o mais importante é perceber, né, como essas três leis, elas
inconscientemente, né, trabalham, né, no dia a dia, tanto das pessoas como das empresas. E quando a gente tem clareza, né, a gente até fala de postura sistêmica, quando você começa a avaliar esses três princípios nas relações humanas, nas relações empresariais, você começa a ter uma outra visão, uma outra forma de agir, e aí sim, tendo um pouco mais de clareza sobre como atender os meus clientes, como chegar até eles, como identificar esses clientes, onde eles estão, o que eles fazem. Porque o seu colaborador, se ele tiver, né, em consonância com os seus princípios, com os seus valores organizacionais, ele também vai ajudar você a identificar esses clientes, certo, Edu? Exatamente. E assim, eu acho que, falando de visualização sistêmica ou constelação organizacional, a gente tem que entender que quando você cria uma empresa, você cria ela para servir. Servir, que digo, a vida. E quando a gente fala vida, são as pessoas, o cliente em si. E quanto mais significativo é o teu serviço, maior é a tua influência que você tem perante a comunidade, né, a teus clientes. Então, o que hoje o empresário está fazendo ou precisa fazer para melhorar esse tipo de situação? Olhar para o cliente de que maneira? A partir do momento que a gente sabe, ou deveria ter a consciência, né, como você falou, por que a gente monta uma empresa, por que a gente, né, visualiza ser empresário um dia? É servir. É a base de uma empresa. Servir, e você, quanto melhor seja o teu serviço, maior vai ser a influência perante teu cliente. E com isso, aquela coisa, né? Por que teu cliente vai buscar outros fornecedores? Por que teu cliente vai buscar outras pessoas que possam atendê-lo, talvez? Por que vai arriscar num momento que não se pode arriscar? Então, eu acho que está aí uma chave também para a gente olhar com carinho esse lado. Saber que, ter consciência que empresário, a minha empresa é para servir alguém. E a partir disso, da melhor maneira possível. Qual a necessidade do meu cliente? Que a gente possa estar contribuindo para que ele se sinta melhor, para que ele tenha maiores resultados, melhores resultados. Né, Marcelo? Ou seja, o que eu ofereço para o meu cliente? Né? O que eu ofereço para o mundo, para a sociedade, para a vida, como você disse? Porque enquanto uma empresa é um organismo também, não é isso? E o que eu ofereço enquanto empresário, enquanto produto, enquanto serviço? E aí, quando isso tem verdade, tem energia, tem força, eu consigo conectar com os clientes, certo? E, Edu, nós já estamos chegando no final aqui, cara. Já passou praticamente uma hora aqui. Mentira. Sério? Eu só 7 minutos aqui na minha contagem, tá? Na minha contagem aqui falta 7 minutos. Então, como a gente prometeu no início da live, nós vamos fazer um pequeno exercício para ajudar quem está nos assistindo aqui, para contribuir, né, com a audiência e agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante essa live aqui, realmente para que amplie a sua visão, a sua consciência, para que você tenha clareza de como atender melhor os seus clientes, de como identificar esses clientes, enfim, como muito bem o Edu colocou, como eu posso servir os meus clientes. Então eu vou pedir agora para que você sente confortavelmente aí onde você está, coloque as plantas dos pés no chão, né? Sinta-se relaxado, se quiser, pode fechar os seus olhos, enfim, esteja numa posição confortável. Se quiser, faça uma respiração bem profunda, encha todos os seus pulmões com oxigênio, libere as tensões. Isso, vai entrando no estágio de tranquilidade,
de calmaria. E nesse momento, eu gostaria que você, dentro de si, ao invés de pensar, sentir. E sinta o contexto onde você está. Naturalmente, você pode sentir nesse momento uma dificuldade muito grande com a pandemia, com as más notícias, com tudo que está à nossa volta de terrível, de ruim, de desolador. E partimos da premissa que o ambiente nos movimenta. Portanto, nesse instante, dê um passo além. Não dá para fechar os olhos para tudo isso que está acontecendo. É fato, é real. Mas é possível você olhar em outra direção. Olhar outras possibilidades. Olhar você como empresário, como autônomo, como sócio da empresa que você possui, com um orgulho, com uma alegria de proprietário, que é a alegria de possuir um negócio, que pode servir à humanidade, às pessoas, e, consequentemente, aqueles que vão se interessar pelo seu serviço ou pelo seu produto. Muitos de nós, diante das dificuldades, temos, às vezes, vergonha da situação que nós nos encontramos, ou da qualidade dos nossos serviços ou produtos. E, nesse instante, avalie se você está sendo movimentado pelas más notícias. E se você, com aquilo que você tem, pode olhar e fazer diferente. E, para isso, olhe para suas capacidades. Veja como você está consigo mesmo. Você está se valorizando? Você valoriza todas as etapas que você passou para chegar até aqui? Olhe para a sua autoestima. Quantas lutas e quantas situações você já venceu para chegar onde está? E você tem muitos recursos dentro de si. Paciência, criatividade, inteligência, resiliência, determinação, alegria. Acesse esses recursos para que você possa olhar outros contextos, outros ambientes, outras possibilidades. E com isso, você se conectar com os seus clientes atuais e com os seus clientes futuros. E as capacidades que você vem desenvolvendo, as capacidades que o Marcelo acabou de falar, todas aquelas que fazem um conjunto de empresário, perceba de qual maneira você pode estar utilizando para desenvolver os seus colaboradores. Como foi falado hoje, os teus colaboradores é como se fosse uma chave ou uma chave que abre essa porta para que teus clientes possam passar por ela. Então, olhando para os teus clientes e usando as tuas capacidades, usando o teu contexto, esse contexto que tudo estamos passando, o que você pode estar hoje fazendo para desenvolver colaboradores e, ao mesmo tempo, eles possam estar se abrindo para os teus clientes. E perceba que neste movimento, talvez a tua empresa comece a virar de uma outra maneira. É como se ela estivesse fazendo as pazes com este movimento Edu? em relação aos recursos. Aos recursos que neste contexto que nós estamos vivendo o dia de hoje são 20 tão segundos. necessários
para que possamos estar vivendo de uma maneira bem melhor. Então, vamos aproveitando